As pessoas hoje, normalmente, elas querem evitar a doença a qualquer custo, elas querem se livrar da doença. E hoje, na medicina, o que se faz? Né? Geralmente, nós introduzimos medicações ou procedimentos que cortem a doença, né? Então, por exemplo, você tem um processo inflamatório e nós vamos tentar cortar a sua inflamação. É assim que funciona, tá? Então, é o seguinte, não que não deva ser feito, esse é um processo ok, bacana. Só que vou te dar um exemplo. Imagina que você está caminhando no meio de uma mata, de uma floresta, e você pisou num espinho e ele enfiou ali no seu pé esse espinho. O que o seu corpo vai fazer? Houve uma agressão, o seu organismo vai começar um processo de inflamação ali, para que ele consiga expulsar aquele espinho. Só que, muitas vezes, o nosso próprio corpo, o nosso próprio organismo, ele não consegue fazer esse mecanismo. Né? Ele vai ficar inflamando, e a pessoa vai sentir dor. E aí o que nós fazemos? Geralmente a gente vai lá, pega um medicamento para tentar cortar aquela inflamação. E ótimo, temos que fazer isso, porque isso pode piorar, pode infeccionar todo o pé, tá tudo bem. Porém, é muito melhor você ir com uma pinça que é específico, talvez com uma agulha, ir lá cutucar aquele pedacinho de madeira que entrou e puxar. Né? Um MRT é isso, é você ir direto ao ponto e você vai entender, nossa, através dessa inflamação no pé, eu tirei um pedaço de farpa, então eu consigo entender que, essa pessoa esteve no local, no mínimo, onde tinha madeira. Eu tive um caso, né, há mais ou menos uns 30 dias, né, mas que retornou para mim numa segunda sessão agora, de uma criança que ela estava com alergia de pele. E essa criança, então, o sintoma chegou para mim. Imagina se eu vou lá e só passo um corticoide, se eu vou lá e só dou um óleo essencial, faço uma ozonoterapia, só para cortar a inflamação. Agora, imagina se você tem todos esses mecanismos, se você é um médico e dá um corticoide, se você é um terapeuta, dá um óleo essencial, se você faz um barra de axis, se você faz qualquer ozonoterapia, ou você está fazendo uma massoterapia na pessoa e você vê a alergia. E, no caso, essa alergia tinha começado depois, né, conversando com a mãe, buscando através da metodologia, depois que a mãe voltou a trabalhar. Então, a partir desse momento, fazendo essa investigação, né, eu cheguei, né, trazendo a consciência para a mãe, falei, olha, o que aconteceu há tanto tempo atrás, tal, na época que surgiu, o diferente foi que eu voltei a trabalhar. Só que olha só o raciocínio, pessoal, uma dermatite, para quem estuda ali o MRT sabe que é um sintoma pós-estresse. Ou a pessoa está revivendo o estresse. Ela não está estressada. Por quê? No MRT você aprende que a pessoa que está sob estresse, quando isso atinge a pele, resseca. Olha só, cara, como a doença diz tudo para nós. Então já veio na minha mente, falei assim, cara, e outra coisa, eu sei que o princípio básico de alterações na pele é se separar ou não querer se separar de alguém. Então, por exemplo, quando eu quero me separar de uma pessoa ou eu não quero me separar de uma pessoa, isso vai atacar a pele. Por quê, Rodrigo? Vou dar uma explicação um pouquinho técnica para vocês entenderem. Quando nós estamos formando ali o nosso corpo, nosso ser, quando a gente está vindo, né, para esse mundo, nós viemos de 3 tecidos embrionários, endoderma, mesoderma e ectoderma. Vocês devem ter aprendido isso em algum momento da vida de vocês. Se não aprender, vai aprender agora. A ectoderma, ela forma o cérebro, a pele e várias partes do nosso corpo. E olha só que interessante, todos os tecidos que vêm dessa parte do corpo, elas sofrem com separação. Então a gente consegue entender esse mecanismo pela própria fisiologia do corpo humano. O que eu estou falando aqui para vocês não é algo holístico, não, foi algo muito estudado por vários cientistas europeus, por vários cientistas americanos, sabe? Tem muito estudo em cima desse processo. Então olha só que interessante, eu sabendo disso, né, que se está estressado e é na pele, teria que, se essa criança estivesse estressando que a mãe está se separando dela, teria um ressecamento de pele, não uma inflamação. Então olha a linha de raciocínio. Essa criança já passou antes por uma situação de separação. E aí foi a grande busca da origem através da doença. E nós chegamos numa situação onde a mãe teve medo de perder esta criança na gestação.
Essa foi a programação a nível subconsciente que aconteceu com essa criança. Então, essa mãe estressou o tempo todo porque ela não queria se separar dessa criança. E, por não ter se separado, esse primeiro conflito se resolveu sozinho. Mas isso mudou no subconsciente da mãe ou da criança? Não. A experiência já estava registrada. O que aconteceu? Quando a mãe voltou a trabalhar, pumba, dermatite. Agora, eu quero que vocês digam para mim, faz sentido isso para vocês? Eu só tentar cortar o sintoma? Ou eu entender o mecanismo que gerou o sintoma? Para que eu possa trabalhar isso na mãe, para que eu possa trabalhar isso na criança?